como psicóloga, fica se autoavaliando o tempo todo? Não. Não? Não. Porque eu sou chata, né? E eu também sou legal, assim. E aí foi uma outra coisa que eu também acabei assumindo, assim, que sou chata mesmo, né? Oi, tô aqui mais uma vez no meu sofá, sempre trazendo uma mulher incrível e hoje eu trouxe Juliana Baron, minha amiga, de uma risada maravilhosa, estudante já de direito, eu achei que ela era advogada, não, ela já fez todo o curso de direito e se tocou que ela era mesmo uma psicóloga das melhores e escritora do seu segundo livro, tá aqui, Ju. Muito obrigada pela tua presença. Obrigada. É um prazer te ter aqui, ser uma mulher tão inspiradora e adorei a dedicatória desse livro e do livro anterior. Esse aqui ela diz que as minhas histórias reais apenas confirmam o quanto tu já é uma mulher inteira, que se aceita imperfeita e segue se reinventando. Do que é esse livro, Juliana? Esse livro, na verdade, ele foi pensado em 2014. Há 10 anos, mais de 10 anos, né? Foi o primeiro livro que eu pensei em escrever. Eu tinha o desejo de escrever um livro, porque eu sempre gostei de ler, sempre gostei de escrever. Tu tinha um blog, né? Tinha. Tá lá? Te entrevistei, ainda tá. Me entrevistou. Tinha alguma coisa contigo, eu acho que era de maternidade. Uau, tá lá? Uhum. Vamos procurar. E aí eu pensei nesse livro em 2014, eu juntei vários textos que eu tinha na internet. Ele tinha um outro nome, que era Por uma Vida Desequilibrada. Que não deixa de ser verdade. Sim. E aí, na época, eu contratei até uma ilustradora do Rio Grande do Sul, que foi quem fez as ilustrações e agora a capa. Mas em seguida que ele ficou pronto, eu engravidei do meu segundo filho. E aí, como eu sabia que depois de lançar um livro a gente tinha que fazer todo um trabalho de divulgação, eu acabei também por medo, né? Enfim, várias questões daquela época. Eu deixei ele na gaveta. Aí, há 2 anos, eu terminei o segundo livro, que também era um projeto mais antigo, assim, e que eu publiquei finalmente em 2023. O livro 1 é o livro 2, na verdade. Mas ficava sempre aquela coisinha, poxa, eu tinha um livro pronto, umas ilustrações tão lindas, né? E aí, no ano passado, quando fez 10 anos que ele estava na gaveta, eu resolvi tirar ele da gaveta. Aí eu praticamente tive que reescrever o livro, porque... Sim. Na época eu não tinha nem me formado em psicologia, não tinha vivido as 2 maternidades. Praticamente reescrevi todos os textos, aproveitei pouca coisa. Mas as ilustrações eu aproveitei. E aí eu procurei a ilustradora, que eu fiquei 10 anos sem falar com ela. Demorei pra achar, inclusive. E convidei ela pra fazer a capa. E daí tu mudou o nome? Daí, de última hora, o livro já estava na editora, pronto pra ser impresso. Aí eu decidi mudar o nome, porque depois eu mudei o nome, como é que era? Ai, agora eu esqueci. Mas era Desequilibradamente. Mas quando eu falava muito rápido, às vezes eu dava uma tropeçada ali nas sílabas. Eu também. E aí eu inteira é um trava-língua, né? Desequilibradamente. Total. E aí... Eu inteira é o nome de grupos terapêuticos que eu faço para mulheres. Ai, sem falar isso nessa apresentação. Na verdade, no final, a Juliana vai dar o serviço de tudo que essa mulher inteira faz. E aí eu decidi dar o nome pro livro dessa ideia, assim, né? De a gente se aceitar inteira. Quem se sentir inteira não é um destino, na verdade, é para ser algo que a gente já consiga fazer agora. Tudo aquilo que a gente sente que tem e que não tem. Mas muito terapeutizada, né? Muito. Né? Porque até a gente chegar nesse nível, assim, tu faz terapia há muito tempo, Ju? Faço, desde os 15 anos. Eu também faço, tô toda desequilibrada porque eu não tô fazendo terapia nesse momento. Mas a ideia do livro também é um pouco essa. Eu conto ali no início porque que ele tinha o nome de Por uma Vida Desequilibrada, lá em 2014. Vamos falar sobre isso. Porque eu adoro falar que eu sou desequilibrada. Por quê? A gente tem orgulho de falar. Eu acho que dá uma amenizada, assim, né? Às vezes na culpa que a gente sente, ou nessa idealização de que em algum momento a gente vai encontrar o tal do equilíbrio, assim. Ninguém vai. Não. E aí o livro tinha esse nome por algumas inspirações que eu tive. E uma delas era do filme Comer, Rezar e Amar, que eu adoro. E aí a autora passa, né, o filme inteiro buscando esse reequilíbrio
depois de um divórcio, enfim. E aí, quando ela tá encontrando esse equilíbrio que ela tanto buscava, ela conhece alguém no filme, né? Eu fiquei toda arrepiada, que esse filme é um dos meus melhores. Eu também. E aí, quando ela encontra essa pessoa, ela meio que se desequilibra de novo, porque ela começa a deixar de praticar a meditação dela pra ficar com a pessoa. Então ela resolve terminar esse relacionamento e aí lá no finalzinho do filme ela volta naquele Ketut, que era aquele guru lá que ela visitava e ela tava triste. E ele pergunta por quê e ela fala que terminou porque perdeu esse equilíbrio. E aí ele falou, não, viver uma vida equilibrada é também aceitar esses desequilíbrios, né? É verdade, Ju. Tu falou que esse filme te inspirou, deu até vontade de ver de novo esse filme. É muito bom. Eu nunca li o livro, a minha mãe tinha. E essa autora também tem outro, né? Ela tem vários outros. Esse também não foi o primeiro dela. Minha mãe tinha os dois. Eu tenho bastante livro aqui em casa que eram mais da minha mãe, né? Mas esse não tá aqui, deve estar com a Marina. Tu falou do filme que te inspirou, né? Mas o que mais te inspira a escrever? Eu achava que tinha muito da tua história, assim. O primeiro livro... Não, mas aí tem, né? São histórias, tanto que o subtítulo é Histórias Reais sobre uma vida reinventada. Igual o primeiro, também são histórias tuas. Primeiro, são histórias minhas. Né? Pensamentos teus. Me apresento como psicóloga ali atrás do livro, mas ele é um livro da Juliana Pessoa Física. São vivências minhas e eu sempre gostei de me organizar emocionalmente escrevendo desde criança. Ai, que maravilhoso. Dizem que faz tão bem, né? Faz. Eu não consigo. É uma prática, né? Mas claro, para alguns faz mais sentido uma coisa. Tem uma amiga minha que fala, eu não sei como é que tu escreve tanto, como tu lê tanto. Eu falei, eu não sei como é que tu corre tanto, porque ela tá sempre praticando Ai, não, correr também não é pra mim. Eu acho que o mais que todo mundo fala é, não sei como tu faz aquilo de virar de cabeça pra baixo. Acho que o meu é mais aqui de virar a cabeça pra baixo. Cada um encontra o seu... Claro, na atividade física a gente tem que fazer de qualquer jeito. Mas, eu de botei alguma o útil forma, ao agradável. Hã? Eu botei o útil ao agradável, né? Sim. Mas escrever pra ti não é um hobby. Era que virou uma profissão. Isso. Porque é uma profissão... Tanto que eu demorei pra assumir. Eu sou escritora, né? Porque parece que precisa ter um livro publicado, mas na verdade não. Porque não tem nada que diga assim, né? Eu não li esse, eu adoro ler o outro e reler, como tu me explicou, né? Como tu explicou na apresentação daquele livro. Que era pra ler, não tem... Aleatório. Esse também dá pra fazer isso. Não tem uma sequência, né? Não tem uma sequência. Eu acho isso muito gostoso. Eu não li o livro, mas eu vi o Paulinho, nosso amigo em comum, fotógrafo. Quase psicólogo. Quase, adora também falar da vida e dos relacionamentos. Ele vai lançar agora o segundo livro, ele falou. Grande amigo. Beijo, Paulinho, vê a gente. E ele falou que tu tem um texto aqui que tu fala que tu não gosta de viajar. E eu falei, meu Deus, eu adoro viajar. Mas me identifiquei um pouco, né, com essa história de sair da rotina. Me conta um pouquinho, assim, essa história do não gostar de viajar. Porque tu tava viajando até... Tava. E fazia tempo que eu não viajava. E foi a primeira vez que eu fiz uma viagem grande depois de ter me aceitado uma pessoa que não gosta de viajar. Foi autoconhecimento, né? Foi um processo bem interessante, assim. O Paulinho falou que teve uma epifania lendo, porque ele nunca tinha parado para pensar que talvez ele fosse alguém que não gostasse de viajar. Eu acho que eu identifiquei isso, assim, como uma característica minha, nada que me defina, eu não vou deixar de viajar se alguém me convidar ou se eu tiver vontade, mas eu me identifiquei assim depois que eu comecei a acompanhar a Associação do Sem Carisma, da Camila Frender, né, Sim. do É Nóia Minha, que basicamente é uma associação fictícia, né, de pessoas que não gostam de sair. Não, eu só escuto podcast. Que não gostam de sair, que gostam de ficar em casa, que tem uma bateria social aí um pouco, né, menor. E aí ela fala que ela não gosta de viajar porque ela é mais feliz. Ela é mais feliz quanto mais perto do tapetinho do banheiro dela ela estiver, assim. E aí eu parei pra pensar, olha, eu também acho que sou uma pessoa que não gosta de viajar. No sentido de que, porque eu conheço pessoas que planejam uma vida a partir dessas viagens, né? Guardam dinheiro, separam uma data da agenda, né? Fazem questão de viajar. E eu não sou essa pessoa. E também não teve isso de vivência, talvez, né? Criança. Até que a gente viajava bastante, não grandes viagens. Mas eu não te acho uma pessoa sem carisma, Ju.
Ah, não. Mas é que o carisma... A risada é maravilhosa. Ou então tu é aquela assim, que só se libera. Não, tu ri o tempo todo. Não, mas é que o carisma não é simpatia. Não? Que ela fala Ai, da meu associação Deus. do sem carisma. Ah. É essa coisa de, sabe, uma pessoa muito sociável, que gosta de emendar um rolê no outro. Ah, assim. isso Eu é não sou essa pessoa. Eu sou. Tu com certeza é. Com certeza. Se eu faço uma coisa que demanda muito de mim, como o lançamento do livro semana passada, eu preciso de quase 2 dias, assim. Tu ficou dodói, né? Fiquei doente, inclusive. Tu acha, tu como psicóloga fica se auto-avaliando o tempo todo? Não, Não? não. Como é que sai dessa caixinha? Ai, eu não sei. Acho que tem tantas outras coisas pra pensar, assim. Claro que a gente acaba tendo um autoconhecimento, não só porque eu sou psicóloga, mas porque eu sempre gostei de Mas ler eu digo sobre te isso. analisando, né? Te analisando, né? Acho que autoconhecimento é pra todo mundo devia se autoconhecer. Então, né? mas uma coisa acaba estando ligada à outra. Não tem como me autoanalisar enquanto profissional, porque, né, não enxergo um ponto cego da minha vida, assim. Mas eu acho que por estar nesse universo do autoconhecimento, eu acabo conseguindo identificar mais ou menos isso de depois de um grande evento eu ficar em posição fetal, assim, já é uma coisa que eu sei, então eu já tento me organizar. Né? Eu deixei a agenda do dia seguinte toda vazia. Olha, Ju. Ju, me fala que tem textos divertidos aqui no Eu Inteira? Tem. Me conta o que é, a gente falou da viagem. Ah, tem outro aqui que também me chamou a atenção, que tu é chata. Eu sou a chata mais legal. É, chata mais legal. O que Esse é foi ser o nome de uma amiga minha que deu, Ah, uma amiga da faculdade. a chata mais legal, Ela sempre falava que eu era a amiga chata, a chata mais legal que ela conhecia. Porque eu sou chata, né? E eu também sou legal, assim. E aí foi uma outra coisa que eu também acabei assumindo, assim. Sou chata mesmo, né? Tu é chata, assim, com regra nas crianças, no relacionamento, um perfeccionista, ascendente virgem, o que é? Não, tem nada disso. Não é. Eu sou chata nesse, eu me descrevi. Eu tenho as minhas chatices, não gosto de som alto, não gosto de pessoas que escutam o celular alto do meu lado, gosto de ficar na minha casa, sabe? Se alguém me convida pra alguma coisa, eu falo, ai, não quero, ai, que chata, sabe? Sei. Ai, tu não gosta de viajar, ai, que chata, sabe? Ah, sou chata mesmo, não tenho nenhum problema em assumir que eu sou chata, sabe? Tu acha que isso mudou na maternidade ou tu sempre foi uma mulher assim? Acho que eu sempre fui assim. Caseira eu sempre fui. Sempre fui. Eu saía também, porque, né, final solteira, mas eu sempre gostei de ficar em casa, assim. Eu lembro de meu pai entrar no meu quarto, sexta-feira à noite. Mas tu gostava que as pessoas iam na tua casa? Gosto também, mas também tem um limite, assim, né? Mas eu lembro de meu pai entrar no meu quarto e falar, assim tu não vai achar namorado, porque sexta-feira lendo um livro em casa. Eu sou assim com meus filhos. Assim como? Assim, vai ficar em casa? Não vai fazer nada? Que isso, eu já era rueira, né? Eu também. A louca do rolê. E meu mais velho também é bem de ficar em casa, assim. O João. O João. A Ju também é mãe de 2 meninos. Qual a diferença entre eles, Ju? 5 anos. Igual. A mim vai fazer um terceiro? Não, amor. Obrigada. Agradecida. Agradecida. 2 é bom. 3 é bom também. Uma loucura. Ju, eu até falei bastante essa semana, e que é um assunto que eu trago aqui, sobre a maternidade. Né? Eu acho que não tem como a gente falar da Ju inteira Até sem porque falar tudo que eu mudei dos textos, porque acabei me redescobrindo e me reinventando, foi por conta da maternidade, né? Porque eu fui mãe muito jovem. Sim, foi Quando uma a das coisa primeiras da tava- turma, né? Quando a coisa tava Com ali, quantos anos, Ju? Eu fui mãe com 22, É. 23. Que na nossa geração é nova, né? É, Minha mãe me é. teve com 21. Sim, essa coisa de jovem, nova é muito relativo, Relativo né? ao tempo. Mas em relação, né, pegando uma métrica aí das minhas amigas, enfim, eu fui mãe jovem. E foi né? deve ter sido, né? A maioria como a minha, muito solitária. Muito. Principalmente essa coisa, porque tu precisa de outra. E não se falava tanto essas coisas, não tinha grupo de mãe, né? Não tinha. Não O tinha meu nada ainda disso. tinha, agora tá cheio, tá lotado. Agora tem até demais, né? Agora tem demais, tem no Instagram, tem virtual, né? Como é que foi, Ju? Foi difícil. Foi difícil. Tanto que eu escrevi um livro sobre isso, né? O livro eu publiquei em 2023, Eu mas queria estar aqui depois do livro. as reflexões e os textos são praticamente de quando os meninos eram pequenos, assim, né? Foi difícil, foi bem desafiador.
a gente esquece muita coisa. Isso que eu ia falar, tu esqueceu e teve outro. Ah, sim. Eu falo Mas eu acho que eu nunca tive dúvida se eu ia ter o segundo, sabe? Engraçado isso. E o meu primeiro foi bem difícil por causa disso, eu não, né? no puerpério eu falei que eu não queria ter mais nenhum. Isso é bem normal, né? Mas eu não tive isso, eu tinha muita certeza de que eu queria ter o segundo, assim. Eu só tive que esperar um pouco, porque como eu fui mãe jovem, né? Eu tinha recém me formado, eu não tinha um trabalho, eu não tinha engrenado uma profissão, eu precisei... E também engravidei do meu primeiro filho com 5 meses de namoro, né? Então a gente precisou esperar um pouco, mas assim que deu um tempo... E tá dando certo, gente, tá dando certo. Quando deu um tempo razoável ali, a gente quis ter o segundo pra também não ficar tão distante um do outro, assim, né? Mas mesmo assim, 5 anos já é um grande desafio. Já. Ô, Ju, quando tu fala de ser inteira, né, dessa história de uma vida reinventada, o que não teria uma mulher que não tem filhos? O que ela se identifica aqui com esses teus textos? Os textos, eles quase não mencionam os meus filhos e nem o meu lado mãe, assim. Ele fala muito sobre esse processo que eu vivi até me aceitar inteira com as minhas imperfeições e desequilíbrios, né? De rótulos, às vezes, que a gente traz da infância. E aí, muito chorona, né? Tem um texto que eu falo sobre isso. Muito exibida. Muito exibida eu adoro esse. Adoro também. Eu falo exibida, sim. Obrigada. Exibida e chorona também sou. Não vai chorar, minha amiga falava, não vai chorar. Então, os textos falam muito mais sobre eu enquanto mulher, assim, né? Que lindo, Ju. Tu tá com que idade? Eu tô com 38. Não tá no climatério, sentindo coisas assim, porque a doutora Manu veio aqui falar e vou fazer 45 semana que vem. E penso bastante nisso. E quando eu penso no eu inteira, eu penso nessa questão do puerpério, das crianças crescerem, para eu ter mais tempo. Eu sempre estou procurando mais tempo para mim. E daí eu vejo que esse eu inteira, eu me identifico muito com essa frase. Eu preciso ser inteira para estar bem com eles, para quando eles estiverem, sabe? Eu tenho um cansaço mental disso, de fazer muita coisa de mãe. Eu me escondo. Me escondo, juro, me escondo deles, peço pro Jaco entende, sai com as crianças, né? Hoje de manhã eu dei um petit comunal, porque um não guardou a roupa no armário, o outro não sabe onde deixou a lancheira, e o terceiro disse que ia brincar no horário que tá pra entrar no carro. Eu falei, não! O Francisco tá com quantos anos? 6. Que ele é pequeno ainda, né? Então eu tô há 15 anos nessa... Né, eu também. Só que eu não tive o terceiro, então o meu mais velho vai fazer 15. Tu tá no mesmo tempo, mas eu não tive essa terceira demanda. Tu já parou de ir em parquinho? Isso, então, total. Mas eu tô há 15 anos indo em parquinho. Não. O meu mais novo vai fazer 10 agora e eu tô assim, ó. Eu até escrevi esses dias sobre um termo que eu escutei, né? O prazer da desobrigação. Eu tô degustando isso, assim, sabe? De poder falar assim, chegar em casa e falar, jantem. Tomem banho, sabe? E ontem a gente foi caminhar, eu e meu marido, e deixamos os meninos sozinhos em casa, um tempo, assim. É tudo muito recente, né? Isso, é tudo muito recente. É cansativo. Eu só não quero, quando eu falo de ser inteira, que isso vire mais uma demanda, sabe? De que eu tenho que me sentir inteira. Ninguém tem que nada nessa vida, né? A ideia é que isso sirva, seja como uma roupa que seja confortável, assim, não como uma obrigação, assim, né? E como um processo também, né, Anaía? Porque tem dias que não, né? Mas quando tu fala, eu ouço tu falar, eu te acho uma pessoa muito autêntica, né? Eu fiz uma live essa semana sobre autenticidade e a Gabi, que vai sentar aqui hoje, a gente vai falar de autenticidade. E quando eu fui ler sobre o que é autenticidade, tá muito aí nesse autoconhecimento, de se respeitar, né? De saber seus pontos fortes e valorizá-los, né? Tu te acha uma pessoa autêntica? Hoje sim. Eu acho que eu fui aceitando isso que ressoava das pessoas, de dizerem, ai meu Deus, isso é muito real. Que na verdade isso não era um elogio pra ti? Não, era um elogio, mas meio que não conectava porque eu não me sentia muito autêntica. Entendi. Assim, sabe? Então hoje sim, até como uma subversão assim, do que é esperado das mulheres, né? Eu gosto muito de pensar desse lado do que espero da gente,
de a gente de alguma forma subverter essas lógicas. Então eu comecei até a brincar dizendo que Tipo, boa que eu me moça aceitava. recatada? É. Esperam isso da que, gente? Mas é isso. De que a gente se sinta culpada. Por exemplo, quando fala, eu sou uma mãe, eu tenho... Nossa, a mãe nasce a culpa. Eu falo, não, né? A gente tem que parar de repetir isso. Nem que seja... eu acho que ela vem, personagem. mas a gente manda ela embora também, né? Ela Não? vem... Eu já fui capa do jornal nisso. Mas eu já tive mais culpa, agora não tem mais não. No primeiro filho, acho que eu tive mais culpa. A gente tem que transformar ela em responsabilidade, assim. Mas eu não gosto de nada que nos coloque em nenhuma caixinha, sabe? Então, eu primeiro talvez forjei alguém que dizia que eu sou autêntica, que eu me amo, que eu me sinto inteira, até que isso começou, de fato, a fazer sentido, assim, né? Por que não dizer que eu sou autêntica? Por isso que eu gosto de trabalhar muito com a infância hoje. Eu não atendo crianças, eu atendo famílias, mas... Porque a autenticidade é uma das primeiras coisas que é... Tolhida na infância, né? E quando tu falou das crianças, né? Tu me falou, né, procura, eu falei das minhas dificuldades, procura uma terapia parental. E daí eu acho que eu demorei. Era pra ter me procurado lá antes que tu falou, né? Agora eu tô fazendo. Mas daí tu ouve essas coisas assim, né? É verdade. Por que eu tô linda a minha criança, céu? Não, e aí a gente tira isso da criança, aí depois ela tem que pagar imersões milionárias terapêuticas pra resgatar a criatividade que ela já tinha, a autenticidade que ela já tinha, espontaneidade que ela já tinha, né? Tudo isso ela já tinha. Que difícil ser mãe, né? Difícil. Difícil, né, Ju? Difícil. Ju, tu se preocupa muito, tu se preocupa, né, com... Eu te acho uma mãe bem perfeita, tá? Acho. Ai, meu Deus, socorro, Deus me livre. Deus livre os meus filhos de uma mãe perfeita. Né? Não era isso que eu ia falar. Uma coisa que eu li, eu leio pouco, né? Falei até quando você... Eu leio livros fáceis, muito internet, deve ter sido na internet, alguma coisa assim. A pior coisa que tu pode pedir pro teu filho é pra ele ser feliz. Isso é um peso muito grande dizer que tu quer que ele seja feliz. Tu pode dizer que ele seja realizado. E pra mim, isso pesou muito, da mesma forma que parar de tolir ele, que é diferente, né? Porque ele é criativo, ele gosta de outra coisa, ele não é você, Anaía. Ele não é o mesmo adolescente, ele não é a mesma criança. E eu queria que tu, na tua visão, o que seria isso, assim, sabe? Não querer que seja feliz e sim que ele seja completo, realizado. Na tua visão, faz sentido essa frase? Faz, porque acaba sendo uma exigência, assim, né? É que o ideal, vamos pensar, né? Seria que tudo que a gente quer que o nosso filho seja, que a gente seja primeiro, assim. Porque às vezes eu fico esperando dele algo que eu nem tô mostrando enquanto um modelo, assim, sabe? E aí a gente acaba sem querer transferindo essa responsabilidade de que ele seja feliz, assim. Uma coisa meio superficial, assim. Fora que a felicidade aí, né? A galera pensando sobre isso, é um conceito muito fugaz, assim, né? O que é ser feliz, que é ser feliz? Assim, né? O que é ser feliz? E tu falou que não tu atende casais? Atendo casais hoje. A minha formação é em terapia familiar. E aí eu fiz um monte de curso e certificação em parentalidade. Que parentalidade fala com os pais, né? Não fala com os filhos. Fala com os pais e sobre os filhos. Sobre os filhos. Na terapia familiar, a gente atende a família, né? Os pais junto com os filhos, assim. Ou alguém, a gente também não atende só famílias, né? A gente também atende uma pessoa, mas a partir de entender ela dentro daquele sistema familiar, assim. Mas eu atendo casais hoje, essa acabou se transformando na minha especialidade, assim. Mas esse ano eu senti muita vontade, assim, de voltar a trabalhar com famílias, de falar sobre educação, assim. Porque esse tema sempre fica, de alguma forma, me rondando, né? Seja porque eu sou mãe, e aí hoje em dia eu tenho a oportunidade de ver como é que foi ter criado os meninos a partir de uma educação que eu considero respeitosa, que faz sentido. Então eu tô vendo isso e tô amando. E aí eu quero falar mais sobre isso. E também porque como eu escrevo muito sobre isso, mesmo quando eu atendo casais, em geral eles têm filhos pequenos, né? Eu acabo também falando sobre parentalidade, assim. E tu vai ter lugar na agenda, amiga?
A agenda ainda tá bem tranquila, né? Porque é início de ano, assim. Mas a minha ideia também é fazer algo que eu consiga ampliar, porque querendo ou não, no consultório eu alcanço uma, duas Sabe o pessoas. que eu como... Né? É, isso que eu ia falar. Eu como mãe sinto falta de grupo de mães falando dos problemas. Parem de falar que tá, ai, meu filho é tão maravilhoso, vai lá, a criança fez aniversário. Gente, daí só tem memes na internet que são engraçados falando dessa fase adolescente, né? Tipo assim, já vou, tem um aqui, já vou, já vai quando? O já vou é toda hora. Vamos almoçar, já vou. Vai arrumar o quarto, já vou. Vamos pra... Já vou. É tudo... Vai fazer a tarefa, já vou. Esse já vou, né? Então eu queria... Eu acho que tu tem que... Não sei se é isso que tu tá pensando. Sobre a adolescência, tu tá falando. Peraí. Uma psicóloga, depois eu te passo, que trabalha muito com famílias com adolescentes. Essa não vai ser... Eu tenho vontade muito de trabalhar com adolescentes, mas eu tenho muitas outras vontades, aí eu preciso dar uma priorizada. Mas hoje, assim, então, né? 2025... Juliana, escritora, tá escrevendo o 3º livro? Não, agora... Mas eu me Não, sinto... mas deve ter um monte de coisa escrita pra fazer um... Isso, dá pra juntar e fazer outro livro, né? Mas hoje eu me sinto muito liberada, porque eu pari esses 2 livros que estão há anos, né, na minha gaveta. Agora eu tô livre pra escrever sobre qualquer coisa, assim. Mas tu acha que vai fazer ficção? Não. Eu comecei a escrever um de ficção no ano passado, eu li um livro que me deu uma inspirada, eu resgatei uma história que eu já tinha, eu comecei a escrever, mas aí depois a vida veio. Ah, tá, eu achei que tu achou horrível. Não. Não. Também tu não te julga muito. Não, isso aí foi É autenticidade, é autenticidade. Foi um aprendizado, assim. E também no que eu falei, né? O que eu vou ganhar me julgando, né? Eu também acho que eu não me julgo também, Ju. É porque a gente perde tempo de vida, né? Tanta coisa boa pra gente fazer, pra ficar se julgando, né? Pra quem, né? Eu tenho ainda muito, muito mau humor. Né? Eu acho que é uma coisa que... Eu também tenho, eu acho. Caraca. Mas é mau humor barra uma introspecção, assim, sabe? Não, meu não é introspecção. Não? Não, meu é gritaria. Ah, tá. Meu é... Vem uma outra coisa junto. Eu não sei o que é. Um bicho. Mas seus filhos não te dão os limites, assim? Não, fica todo mundo olhando pra mim, né? E tipo, vão embora, né? Ficar louca gritando sozinha, né? Cada um... É que tu não tem vizinhos aqui também, né? Talvez se eu tivesse vizinho eu teria mais vergonha da minha gritaria. Eu moro num condomínio e às vezes eu fico só pensando. Às vezes eu falo pro meu marido, fecha essa janela pra eu poder gritar em paz. Ela grita também, gente. Porque eu acho que dá um... bota pra fora, sabe? Dá uma coisa Mas que... tu se gosta? Eu não me gosto. Eu não. Ah, tá. Depois vem um cortisol, vem uma coisa ruim, né? Um estresse desnecessário, né? Então eu preciso me aterrar muitas vezes, né? Agora, com a terapia parental que a gente tá fazendo, o Jeco, né, tá entendendo que tem que sair, que ela tá precisando, que ela tem que respirar. E o Jeco não grita, né? Com certeza. Claro que não. Coisa mais irritante. Não. E aí vocês se regularam desse jeito, né? 20 anos juntos, assim, um grita e o outro foge, né? Daí, tipo assim, a minha versão é a que avança, né? Que é a loba e ele foge. E assim, Por um lado é bom, né? Claro, Se imagina dois vocês- gritando, né? Isso. De se matar. É bom se vocês conseguirem circular e não ficar tão presos cada um num polo, assim. E se Tu não atende, complementarem. amiga. Olha a outra querendo ser atendida. Não. Ju, mas tá, 2025, então, o que a Ju vai fazer? Eu não sei. Ah, não? Não sei. Carnaval, Acredita? depois do carnaval a gente começa... Pois é, guria, esse carnaval tá dando uma Tá. bagunçada É. nas ideias, Não, eu tô né? bem focada. Quando eu tava terminando o livro, no ano passado, eu tava super focada em casais. Aí 2 pessoas que me conhecem muito chegaram em mim em momentos diferentes no ano passado e falaram: eu sei que tu gosta de falar pra casais e tal, mas, poxa, tu é tão boa com mulheres, né? Porque foi como eu comecei a trabalhar. Terapeuticamente? Enquanto né? O teu grupo. blog era de mulher, né? Tu Era. viajava pra São Paulo pra ver outras mulheres falando. Isso. Eu entrei na psicologia nesse movimento de mulheres, assim, né? Feminismo. Feminismo, mas mulheres, assim. Tá. Sobre a vida da mulher. O que é ser mulher, essa questão bem de recorte de gênero mesmo. E aí, acabei indo pra parentalidade, né? Depois fui pra casais. E aí, elas chegaram pra mim e falaram: ai, tu fala tão bem com mulheres, tu tem um público de mulheres, né? Bem importante, assim.
E aí eu fui um pouco nisso, na onda do livro, criei uma comunidade no ano passado, eu inteira, né? Que era um pouco uma extensão dos grupos. E aí, quando virou o ano ali, eu comecei a sentir muita vontade de voltar a trabalhar com famílias e crianças. Aí, tanto que essa semana eu gravei um vídeo de 3 minutos pra minha comunidade de mulheres, contando um pouco, porque eu tava sumida, assim. E aí, não sei, a Gabi que vem aqui hoje, né? A gente já conversou muito sobre isso. Porque tu tinha um grupo com 2 outras psicólogas e é pra quê? Não, esse vai continuar. Esse é um projeto de psicoterapia. Nós três temos a formação em terapia relacional sistêmica, atendemos casais, né? Somos terapeutas de casal e a gente fez um projeto chamado Movimento Reconecta, que a gente lançou no final do ano passado e que a gente tá super amadurecendo para lançar algo logo mais, que vai ser primeiro voltado para profissionais. Entendi. A gente vai falar primeiro com profissionais, enfim, que é uma profissão muito solitária, né? A gente atende e fica sozinho, atende e fica Vem sozinho. outro, não troca com... Se tu não cria um grupo, e às vezes tu atende em casa, tu atende numa Online. sala, né? Não tem uma troca, assim. E é uma profissão difícil, porque eu brinco, eu não tenho um portfólio do meu trabalho, né? Deixa eu te apresentar, esse aqui é o paciente João, que superou um divórcio, graças à terapia, né? A gente não tem uma métrica, não tem às vezes com quem trocar se a gente não criar esse espaço. Olha que interessante. Então, e nós 4, a gente se dá super bem, assim. Então a gente quer dividir um pouco dessa energia, né? Essa nossa troca. E não sabe como é que vai ser? Se vai ser rodas? Ah, não, esse vai ser primeiro para profissionais, mas a gente também quer falar com pessoas, assim, que se relacionam, que querem repensar as suas relações. Mas para profissionais a gente vai fazer um evento, mas logo a gente vai divulgar e vai Cara, vender essa mulher é produto. múltipla. Todas somos múltiplas. Por que mulher é múltipla? Não sei. Eu nunca estudei. Eu não sei se tem a ver Gênero? com gênero. Eu acho que tem mais a ver com essa construção, assim, de tudo que a gente precisou ser para conseguir chegar onde a gente queria, né? Sempre porque tem assim. estudos que dizem, né, que o homem ia caçar bem focado e a mulher ficava em casa, ela varria, ela cuidava. Ah, mas isso aí tem tanta coisa já Não? que. Eu Era sou muito leiga, né, cultural, amiga? né? Não estudei, né? Não... Aí tem um livro da cultura lá, não sei da onde, que não foi assim. Né? Então, a gente é biopsicossocial, né? Então, é uma junção de E histérica, tudo, por que a gente é histérica? Porque quando eles começam aqui, que eu só tenho homem na minha casa, fala, para que eu sou histérica. Isso é do Freud, né? Que não é muito a minha praia, assim, é porque né? eu fiz muito psicanálise. Não entendo. Como eu no divã. Analista, sendo analisada. analisada. Ah, viu? Não estudo, assim, a sério. Tá, então vamos voltar. Então a gente não... 2025 não sei. Tô aí, preciso vender os meus livros. Então tá. Né? Serviço aqui, gente. O livro da Ju custa quanto, Ju? R$39,90. R$39,90. Vamos ler um livro gostoso, apoiar uma mulher empreendedora. E assim, gostoso e tem muito conteúdo aqui, tá? Já comprou um. Não tem combo, o outro não tem? O outro acabou. Cadê o outro? Emerson, pega pra mim o livro, por favor. O rosa, por O favor. outro acabou e eu tenho que imprimir uma nova tiragem. Ai, acabou. Foram quantas? Ai, eu nem sei, nem lembro mais. Mas só, gente, acabou. O outro aqui vai acabar, tá? É porque como é naquele esquema de autopublicação, esse até foi diferente, porque a editora distribui em livrarias e tal. Eu achei que tivesse na escada aqui. Tá ali, ó. Tá bem aqui. Ah, entendi. Esse aqui já Mas foi... eu vou fazer uma nova tiragem, porque maio vem aí, né? Mês das mães, aí a gente tem que tudo a ver. aproveitar pra... Obrigada, Emerson. Esse aqui é uma maternidade possível, que já não tem mais. Mas enfim, Não, vai voltar. vai voltar. E o Eu Inteira. Os dois são livros que eu acho que eu queria ter lido quando eu tava vivendo esses momentos. Tanto como mãe, né? Como mulher perdida ali nos desequilíbrios, achando que era um problema ser exibida, ser chorona, ser chata, não gostar de viajar. E tá tudo bem. Que bom. E que sejamos inteiras da maneira que a gente é, que sejamos possíveis, né? E que... Muito obrigada, Ju. De nada. Obrigada. Depois vai estar aqui o Instagram da Ju, pra você comprar o seu livro, pra você contratar ela, porque eu não posso. Só pra vir aqui dar risada comigo. Obrigada, tá? Valeu. Obrigada. Deu quanto?
Foi bom, Ju? Foi ótimo? Tu é ótimo?